Se você já se perguntou por que seu filho parece não te ouvir, porque ele insiste em te desafiar, ou porque o dia sempre termina com gritos, culpa e lágrimas, essa aula é para você. Eu não tô aqui para te culpar. Todas nós mães já vivemos isso. Eu por anos busquei por respostas e o que eu descobri é que a educação dos nossos filhos não é um mero projeto. A maternidade nos apresenta um campo fértil, onde Deus deseja plantar sementes eternas. Uma dessas sementes é a obediência, que serve para formar o caráter do nosso filho. Quando nós entendemos que não é sobre controlar comportamentos, mas sim sobre discipular o coração, a maternidade se torna um ministério com propósito. E hoje eu quero te mostrar como a obediência pode deixar de ser uma guerra diária e se tornar uma ponte de transformação. Então, primeiro eu quero convidar você a entender o que significa obediência. A palavra obedecer, ela vem do latim obedire, que significa saber ouvir com atenção. Se eu escutei com atenção, se eu entendi aquela informação, o meu comportamento vai refletir isso. Portanto, escutar e entender deve ser igual a obedecer. Por que que isso é tão importante do ponto de vista cristão? Porque o relacionamento com os pais é o primeiro treinamento para um relacionamento com Deus. Toda vez que você ensina o seu filho a obedecer, você está ensinando ele a escutar a voz de Deus. A obediência começa aqui, mas ela aponta para o céu. Se a criança aprende a ignorar e desafiar figuras de autoridade, ela terá mais dificuldade de se submeter ao que é certo e justo quando crescer. Quando uma criança aprende então a obedecer os pais, ela está aprendendo a confiar, a se alinhar a algo que é maior do que ela mesma. Isso prepara o coração dela para aprender a obedecer a Deus. Eu sei que hoje dizem que a criança precisa ser livre, que a obediência está fora de moda, mas liberdade sem limite vira confusão. Criança precisa de direção, não de abandono emocional disfarçado de autonomia. Aqui é importante ressaltar a diferença de uma obediência saudável, que é uma resposta ativa, consciente, direcionada por uma autoridade legítima. Muito embora eu sei que nos dias de hoje está cada vez mais complicado de sermos autoridade na vida dos nossos filhos. Parece que a sociedade pegou alguns exemplos ruins por falta de compreender a diferença entre autoridade e autoritarismo, colocou tudo numa caixa e condenou. Mas a autoridade dos pais, ela é dada por Deus. Quando os pais abrem mão dessa autoridade ou exercem ela em desequilíbrio, a criança perde o referencial de segurança. Tanto quando os pais são autoritários demais ou permissivos demais, os dois são prejudiciais. Então, quando são autoritários demais e não buscam desenvolver um relacionamento com a criança, ela não se sente amada. Então, imagina, se você nunca dá atenção para essa criança, nunca dá um carinho, nunca investe tempo nela, qual vai ser a relação dela com a tua autoridade? Afinal, você está criando um funcionário que, se não obedecer, não recebe no fim do mês? Ou você está discipulando um filho? E quando se é permissivo demais, se deixa tudo, saiba que a criança também não se sente amada. A falta de limites transmite uma falta de cuidado. A criança não tem uma bagagem, uma experiência que diga para ela aquilo que é melhor. Ela fica largada à própria sorte. Pensa bem, a criança não tem conhecimento de nutrição. Se ela decidisse aquilo que ela vai comer todos os dias, que impactos teria na vida dela, na saúde dela? Se ela decidir que ela quer jogar videogame ou ficar no celular o dia inteiro, ou sair de bermuda e chinelo no frio. Então, ensinar obediência, exercer a nossa autoridade, é inclusive uma maneira de proteger a criança enquanto ela não está preparada para tomar as próprias decisões. Imagina que você está saindo de uma loja com uma criança de 3 anos e essa criança simplesmente sai correndo em direção à rua. A criança não tem noção do perigo. Mas você, que é mãe, vai pegá-la pela mão, vai dizer para. É uma forma de proteger ela. Então é importante que a gente saiba enxergar da maneira certa a diferença entre uma obediência saudável e uma submissão sem relacionamento ou uma obediência automática,
onde o comportamento da criança não reflete o coração dela. É apenas condicionado por medo ou por uma recompensa. Um bom comportamento não é igual a um bom coração. Nós queremos que um coração bem instruído gere um bom caráter. O nosso chamado, então, é discipular o coração da nossa criança. O objetivo é que a moral seja inserida de tal forma no coração dela que governe as escolhas futuras dela, algo que nunca alcançaríamos sem um modelo de obediência saudável. Mas muito bem, vamos para a prática. Como ensinar obediência? A primeira coisa que você deve lembrar quando você busca obediência numa criança, quando você dá uma ordem, é ter certeza que ela te escutou. Então você não pode gritar lá de outro cômodo, não receber uma resposta e ainda assim esperar que a criança te obedeça. Então, sim, é muito importante, olho no olho, abaixar na altura da criança, pedir que ela repita aquilo que você falou, para que você tenha certeza que ela entendeu. A comunicação, ela deve ser clara, direta, respeitosa, evitar ordens ambíguas, tom passivo ou perguntas disfarçadas de ordens. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Filha, você quer ir na padaria para a mãe? Daí a tua filha vai e diz que não. Daí você fica ofendida, acha ruim, mas você perguntou, entende? A ordem, ela deve ser clara. Quer ver outro exemplo? Filho, você não acha que está na hora de juntar os brinquedos? Gente, a criança, ela não acha. Por ela nunca juntava os brinquedos. Outro exemplo. Por favor, sacuda teu sapato que está cheio de areia. Você fala isso ali para uma criança de 4, 5 anos. Você percebe o erro? Porque assim, se ele nunca fez isso antes, ele pode muito bem sacudir esse sapato na frente da porta ou em qualquer outro lugar que você não aprovaria. A ordem ali não foi clara, não foi completa. Eu não especifiquei aonde ele deve sacudir esse sapato, como ele deve fazer. Eu vou dar aqui então um exemplo pessoal dessa falta de noção das crianças. Outro dia, meu filho de 4 anos perguntou para mim de manhã se ele podia comer cereal. Eu falei que sim, mas o pacote ainda estava fechado. E sabe quando você vê na cara da criança, assim, ele processando: "Como que eu vou abrir esse pacote?" E porque eu vi isso na cara dele, eu falei pra ele: "Espera, a mamãe vai pegar uma tesoura e nós vamos abrir juntos". E daí ele olhou pra mim e falou assim: "Ah, eu só ia fazer assim". Então, assim, ele não ia fazer isso porque ele é mal educado ou porque ele queria fazer uma bagunça, mas simplesmente porque ele não costuma fazer isso, ele não costuma abrir pacotes de cereais. Então é uma infantilidade, é falta de não saber melhor mesmo. Então eu tive que dar ali para ele uma ordem clara, porque se eu não falasse: "Espera, a mamãe vai pegar a tesoura e nós vamos abrir juntos", ia voar cereal para todo lado. Ele ia explodir aquele pacote. Então ele precisou ali de uma ordem clara. "Olha filho, é assim que a gente faz, a gente pega uma tesoura, a gente corta o pacote. A gente não explode pacotes de cereais pela cozinha toda". Aqui entra também você ensinar aquilo que você espera da criança. Você não vai dizer apenas seja obediente. Você tem que mostrar o como. Então, por exemplo, quando eu te chamo, você responde e vem até a mamãe. Se é uma criança menorzinha, vale você fazer o percurso com ela. Você vai até ela, pega ela pela mãozinha e leva ela até você. Quando a mamãe chama, você vem, filho, vem, filha. A mamãe chamou, vai até ela, pega ela pela mão, leva ela até onde você estava. Isso é mostrar o que que ela precisa fazer. Não apenas só falar com ordens, não específicas. Outra coisa, a autoridade ela começa na postura dos pais. Então, quando você fala de um jeito que a sua voz e a sua linguagem corporal estão implorando, você não dá uma razão para a criança te obedecer. Por exemplo, "Fulaninho, eu já te falei, por favor, não mexe nisso aí que é da sua tia". Quem está na figura de autoridade nesse momento? Essa é uma das coisas que mina a autoridade do pai e da mãe. Mas eu vou entregar aqui para vocês a lista completa. Estão preparadas? Papel e caneta na mão? Então vamos lá. Primeiro erro que mina a autoridade e a obediência de qualquer criança: incoerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive.
Sabe aquele ditado: "Faça o que eu digo, não faça o que eu faço"? Isso não funciona na educação do seu filho. Você vai lá e você exige da criança que ela não minta, mas aí ela escuta você mentindo no telefone. Ou você exige que ela seja gentil com o irmãozinho menor, mas quando você está dirigindo, você não tem nem paciência para esperar alguém atravessar a rua. A autoridade se constrói com exemplo. Sabe tudo aquilo que você deseja ensinar para o seu filho? Você precisa ser tudo aquilo primeiro. Claro que ninguém é perfeito, mas nós precisamos ter a decência de primeiro cultivar em nós aquilo que nós queremos ensinar aos nossos filhos. A criança, ela entende que nós erramos também, está tudo certo. Mas nós não podemos falar algo e viver uma coisa completamente diferente. Segundo erro, ameaças. Cada vez que você ameaça, fala e não cumpre, você está enfraquecendo essa palavra como mãe. Você está literalmente ensinando a criança a não te levar a sério. Ela aprende, inclusive, a testar os teus limites, porque toda vez que você fala, nada acontece. Então suas palavras elas não têm um peso real. Presta atenção, eu estou falando algo aqui que pode ser um divisor de águas na sua maternidade. Cuidado com o que você fala para sua criança. Eu já escutei mãe dizer: se você não se comportar, você nunca mais vai no parquinho. Ridículo, gente. Nunca é uma palavra muito forte e você nem tem controle sobre ela. Então, fale apenas aquilo que é verdade. Terceiro erro, falar muito, ficar se repetindo, dando sermão, inclusive se alterar, acabar gritando. Você não precisa gritar para ser ouvida. A autoridade não está no volume da voz. Não é você falar mais alto que vai fazer o teu filho te obedecer, mas sim você fazer valer aquilo que você fala e você ser constante. A obediência, ela exige limites, consequências. Sem isso, ela é apenas um discurso, uma ameaça. Pensa bem, muitos adultos só obedecem às leis porque existe uma consequência, senão não obedeceriam. Quem aí conhece alguém que, se não existisse multa, adoraria dirigir acima dos limites de velocidade? Funciona da mesma maneira para a criança. A ação errada, ela deve custar algo, senão você estará facilitando a desobediência. Ensinar a obediência é construir um alicerce para quando você não estiver mais ali, para o futuro. É dar aos seus filhos a bússola que vai guiá-los quando a sua voz não estiver por perto. É formar adultos responsáveis. É assunto sério. Mas vamos dar continuidade aqui que faltam mais dois erros. Vocês estão anotando? Presta atenção. Chantagem. Chantagem é quando o adulto oferece algo em troca da obediência da criança. É comprar um comportamento. Com isso, você ensina a criança a obedecer não porque é certo, mas para ganhar algo com aquilo. Vocês querem um exemplo? A mãe e o menininho estão no mercado. Daí o menininho começa a fazer aquele escândalo. Aí a mãe fala para a criança: por favor, para. Se você parar de chorar, a mamãe te dá um brinquedo. O que a criança aprende com isso? Mesmo que ela não pare na hora, quando eventualmente ela para, ela ganha um brinquedo. Aí ela não aprende a obedecer porque isso é certo, é justo, é bom. Mas sim, ela aprende a jogar o jogo da chantagem. Por que eu obedeceria sem ganhar nada, se eu posso sempre ganhar algo com aquilo? Por que eu vou obedecer porque é bom, porque é certo, se eu posso acabar tirando algum proveito dessa situação? E por último, então, mas não menos importante, negociação. Cena típica aqui, que ou você já viveu ou já presenciou, de tão comum que é. A criança está almoçando, né? E aí a mãe fala assim: você vai comer a comida toda. Você não vai sair daí enquanto você não terminar a sua comida. Mas aí a criança começa a chorar, reclamar, falar: mas eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo ali. E aí a mãe começa a dizer assim, ó, a mesma mãe que falou, você tem que comer tudo, você não vai sair daí sem comer, começa a falar assim, tá, então só come isso aqui. Ou então, isso aqui você pode deixar. Ou então, mais 4 colheres e você pode sair. Enfim, aos poucos vai cedendo e não faz cumprir a ordem dela. Que lição a criança tira disso?
Se eu choro, insisto, esperneio, eu consigo negociar com a minha mãe e eu não preciso cumprir a ordem dela. Então, assim, criança precisa de estrutura, de conexão emocional, de exemplo, de limites, de uma comunicação clara, de um direcionamento com propósito. Eu sei o que é estar sozinha no dia a dia. Parece impossível você organizar tudo isso. Eu costumo dizer que não é só sobre técnica, é sobre apoio, é sobre ter alguém ali para te levar pela mão mesmo. É por isso que na mentoria eu caminho junto com a pessoa, ali do lado, no dia a dia, porque cada mãe, cada criança é única. Então, se essa aula fez sentido para você, se você sentiu que precisa ir além, que precisa de mais clareza e segurança para lidar com seu filho, me chama. A mentoria é o espaço onde eu posso andar com você de perto, com acompanhamento real. E as vagas são bem limitadas, porque eu faço questão de estar presente de verdade. As mamães que me acompanham sabem disso. Então, se você quiser saber mais, me chama no WhatsApp que eu explico tudo com carinho. Agora eu queria falar algo para vocês que eu digo há muitos anos e que eu considero muito importante. Você é a mãe ideal para o seu filho. Você não precisa ser perfeita. Você precisa estar presente. Ensinar a obedecer com amor e conduzir com o olhar voltado para Deus. Se você chegou até aqui, é porque você se importa, e isso já muda tudo. Um beijo.